Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero aqui trazer uma reflexão sobre a nossa Santa Ceia. Às vezes falamos de Santa Ceia e etc, e muitas pessoas não entendem. Então eu quero aqui trazer uma palavra para refletir, né, para que nós aprendamos, ou entendamos, na verdade, algumas coisas sobre a Santa Ceia. Primeiro, o que é a Santa Ceia? Santa Ceia nada mais, nada menos é uma reunião solene ou mesmo uma comunhão santa, né? Meu celular está apagando e acendendo. É uma comunhão santa, é um rito distintivo de adoração cristã, ok? Então, quando Jesus ele morre, ele institui a Santa Ceia na véspera da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Porque sem essa morte não haveria salvação. Sem a morte de Jesus não haveria salvação. Nós temos aqui a definição de Santa Ceia, como já falei, é uma reunião solene ou simplesmente uma comunhão santa, que é a distinção de uma adoração cristã, ok? É o distintivo do crente, é a adoração cristã. Segundo, Jesus pediu em Lucas 22:19 que nós façamos isso em memória dele, certo? Em memória dele. E outra coisa interessante sobre a instituição é que muitas pessoas perguntam por que se fala tanto desse evento, por que recordar a morte de Cristo mais do que qualquer tipo de coisas que Jesus tenha feito, ou sobre a sua vida, sobre a sua obra. É porque sem essa morte, como já falei, não haveria perdão dos nossos pecados. Sem a morte de Cristo não haveria remissão de pecado, ou seja, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não haveria, na verdade, o perdão dos pecados. Então, o que nós entendemos aqui é que Jesus morreu e recordamos esta morte porque foi o evento culminante da vida de Jesus. Jesus teria que morrer para que pudéssemos ser salvos. Se ele não morresse e não ressuscitasse, nós não estaríamos salvos. Estaríamos irremediavelmente perdidos. Portanto, meus queridos irmãos, a ceia do Senhor, ela é, para nós os salvos, ela é uma lição objetiva, uma lição sagrada, uma lição que expõe dois fundamentos importantes. Quais são esses dois fundamentos importantes? São a encarnação de Cristo e a expiação de Cristo. Na encarnação, o próprio João disse que, no capítulo 1 de João, versículo 14, ele disse que o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, ou viveu entre nós. Essa é uma das razões para nós crermos que é através da encarnação. E ele veio para cá para nos salvar, morrer por nós e ressuscitar para garantir a nossa vida eterna. E na expiação, antes da expiação, quero falar que Jesus, o próprio Cristo, ele disse que o pão de Deus é aquele que desce do céu, ou que desceu do céu. Então, o próprio Jesus, ele era o pão, ele era o alimento espiritual para a vida das pessoas necessitadas, famintas por Jesus. Então, meus queridos irmãos, na expiação, as bênçãos incluídas na encarnação de Cristo, nós entendemos que são simbolizadas pelo pão e pelo vinho. Por quê? O pão e o vinho? Porque o pão e o vinho, ele faz um simbolismo, uma distinção entre a carne e o sangue, entre o corpo de Jesus e a morte de Jesus. Porque Jesus institui a Santa Ceia na véspera da sua morte e diz que façamos isso todas as vezes até que ele venha, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios. Façamos isso todas as vezes em memória do Senhor até que venha. Outra coisa interessante que eu quero falar aqui rapidamente é que nos tempos antigos nós temos aí uma forma mais solene de aliança ou pacto que as pessoas faziam através de sangue e firmado através de sangue sacrificial. Então eles faziam pacto, aliança, e Jesus fez esse pacto, essa aliança conosco, que ele morreu dando a sua própria vida
e derramando seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter vida hoje. Hoje nós somos salvos porque alguém morreu em nosso lugar e derramou seu sangue. Como já disse, não haveria perdão para nossos pecados sem derramamento de sangue. Então, apesar dos ensinamentos de Jesus e da vida dele ser puramente divino, santo, mas não traria para nós salvação. Mas através do sangue vertido na cruz do Calvário, nos garantiu a salvação e a certeza de vida eterna. Que Deus em Cristo os abençoe e compartilhe esse vídeo, dê um like aí se você gostou e se tiver alguma coisa a acrescentar, critique, dê aí o seu comentário, mas não deixe de nos ajudar e compartilhar nossos vídeos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.